Olá, igreja, bem-vinda a mais um devocional, um momento de consagração, de busca a Deus. Espero que Deus possa estar te abençoando nesses momentos de aprendermos a respeito da palavra de Deus. Hoje gostaria de compartilhar a respeito de um tema que é muito especial e que muitas vezes é desafiador para a nossa vida, que é a respeito do poder de Deus na nossa fraqueza. Deus ele gosta de usar as nossas fraquezas. Lá em Mateus capítulo 5, verso 3, falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, Jesus falando a respeito daqueles que realmente encontraram a felicidade verdadeira que vem de Deus e não passageira como a deste mundo. Jesus vai falar que a primeira bem-aventurança é a respeito do bem-aventurados os pobres em espírito, ou outra versão vai dizer os humildes de espírito, pois dele é o reino dos céus. Jesus está falando então acerca daquele que não é autossuficiente, daquele que reconhece com humildade as suas fraquezas espirituais, as suas fraquezas, as suas limitações. Está falando daqueles que são pobres de espírito, no sentido de entenderem a sua falência, a sua dependência de Deus. Então, reconhecer as fraquezas é algo que nos é importante, essencial e fundamental. Mas quantas vezes nós temos essa dificuldade? Dificuldade de reconhecer as nossas limitações, de assumir as nossas limitações. Pelo contrário, nós muitas vezes escondemos as nossas fraquezas, damos várias justificativas, nós tentamos de todas as formas negar as nossas fraquezas, tentando então mostrar aquilo que nós somos bons, suficientes, para que nós não possamos ser diminuídos por causa das nossas fraquezas. Muitas vezes, eu e você, nós aprendemos que os fracos, as fraquezas, são para aquelas pessoas que não conseguem vencer na vida ou superar os desafios. Nós fazemos como Moisés diante da sarça ardente, onde Deus está o chamando para uma missão, e ele começa então a colocar as suas limitações, as suas fraquezas como impeditivo para fazer, até o momento que Deus levanta Arão para falar no lugar de Moisés. De tantas foram as justificativas para as suas fraquezas, para as suas dificuldades. Mas Deus, ele usa as nossas fraquezas. Deus, ele deseja usar dos lugares onde nós reconhecemos que nós somos limitados, porque é na nossa limitação que Deus age. É na nossa insuficiência que o poder de Deus se manifesta. É na nossa fraqueza que Deus é exaltado, porque reconhecemos que não vem de nós. Não é nós que fizemos, mas é o poder e a graça de Deus. Deus ele não fica impressionado com a nossa força, ele não fica impressionado com a nossa autossuficiência, como se fosse um pai buscando então o melhor dos seus filhos. Mas ele é um pai que está cuidando, ele é um pai que está agindo em nosso favor, agindo na nossa vida, no nosso caráter e através de nós. Em 2 Coríntios 13, 4, Paulo vai falar: pois na verdade Jesus foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Deus ele é especialista em usar histórias improváveis, em usar as nossas fraquezas, pessoas comuns e imperfeitas, e transformá-las para realizar coisas extraordinárias. É quando nós reconhecemos que não temos força, reconhecemos que somos limitados, totalmente dependentes de Deus, que aí então nós vamos ver a ação de Deus na nossa vida. Precisamos admitir as nossas limitações. Precisamos admitir que somos fracos, humildes de espírito e pobres, no sentido de que é Deus quem faz em nós, é Deus que age pela nossa vida. Assim como o Gideão, chamado a conduzir Israel em uma batalha e levantou vários homens, Deus foi tirando até que deixou 300 homens valentes, que aos nossos olhos seria um exército fraco, pequeno, mas que Deus, na mão de Deus, fez
a vitória prevalecer para Israel. 2 Coríntios 11:30, Paulo também vai dizer, olha, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, porque é neste lugar que Deus é exaltado. Menos de nós e mais de Deus aparece. Não somos autossuficientes, precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Ele vai dizer também em 2 Coríntios 12:9, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que seja essa a condição do nosso coração, de reconhecer que nas fraquezas que Deus é louvado, Deus ele é engrandecido, Deus ele age neste ambiente onde pessoas reconhecem que são dependentes, que não são autossuficientes, que não são autônomas, mas dependem de Deus, da graça de Deus a todo momento, porque somos realmente pessoas assim como Paulo, que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Que Deus possa continuar abençoando esses nossos momentos de busca e intimidade a Deus e esse nosso momento de consagração. Que Deus te abençoe.